Me perguntaram, pastor, por que você não almoçou com a gente? Eu falei assim, olha, primeiro que eu não sabia ainda do sistema de almoço aqui, e segundo que já tinha uma casa para a gente visitar, né, e almoçar. E eu quero agradecer aos irmãos pela manifestação que os irmãos têm dado a mim e a minha família, de tanto carinho, de tanta recepção calorosa. E eu tenho certeza que aqueles irmãos que hoje estarão chegando para a nossa família, a segunda igreja vai já falar primeira de Ouro Branco, né? Olha só, né? Os irmãos vão me perdoar por um tempo, né? A segunda igreja batista aqui em Petrópolis, com certeza sentirão esse abraço caloroso desta igreja. Fiquei feliz de ver o Tiago, né, tocando aqui a bateria, né, Tiago? Cadê o Tiago? Tiago está ali, né? Está lá atrás. Tiago, fiquei muito feliz porque justamente hoje nós vamos começar a estudar um livro que tem o seu nome, né? O livro de Tiago. E é o livro que eu quero convidar a igreja a abrir nesse momento, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler apenas nesse início o verso de 1 a 3. Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 3. Assim nos ensina a palavra de Deus, através da instrumentalidade da vida de Tiago, servo do Senhor. E é assim que ele começa falando. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o passarem por diversas tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos orar? Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que quando estudamos a Tua palavra, a Tua boca está falando aos nossos corações. A palavra do Senhor é fiel, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Usa a minha vida, ó Deus, na transmissão desse estudo e que possamos sair daqui mais uma vez, edificados pelo Senhor e pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, o que eu acho incrível sempre quando eu estudo o livro de Tiago, é que parece que Tiago escreveu esta carta na semana passada. Dá uma sensação de que Tiago estava andando pelas ruas dessa cidade há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás. Parece que aquilo que Tiago fala nessa carta tem sido algo muito atual, mesmo entendendo que é um livro escrito há praticamente 2000 anos atrás. Este livro traz muitas respostas. Essa carta traz muitas orientações para aquilo que nós estamos vivendo hoje, para a nossa vida pessoal, para os nossos sonhos, para aquilo que vivenciamos na nossa família e também para a nossa vida eclesiástica, ou seja, no nosso convívio na igreja. Normalmente, as perguntas que como pastor eu tenho ouvido diariamente são assim: pastor, como eu posso encontrar uma palavra de esperança no meio de tantas lutas? Pastor, como eu posso ver a minha fé crescendo no meio de tanta provação, no meio de tantas tentações? Será que há uma saída para tudo isso? Será que existe algum benefício ao lidar com essas provações e com essas tentações? E nós vamos ver que Tiago responde tudo isso pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas antes de entender esse texto e esse recado que o Espírito Santo capacitou Tiago para escrever há tantos séculos atrás, nós precisamos responder primeiro quem era esse Tiago, autor dessa carta. Esta é a primeira pergunta que eu e você precisamos responder. E aí nós temos que entender que Tiago, em hebraico, significa Iakov. Iakov é o mesmo que Jacó. Então, Tiago é o mesmo nome Jacó no Antigo Testamento. E o que significa Jacó? Aquele que segura o calcanhar, ou aquele que engana alguém. Que nome, né? É bem diferente isso, né? Jacó ou Iakov. Abrindo um parênteses aqui, no hebraico não existe a letra J. Ué, pastor, mas e Jerusalém? Não, começa com I. Ierushalayim. Jacó, Iakov. Então, por isso que o nome de Tiago tem esse nome de Jacó, que significa em português aquele que segura o calcanhar. E o autor já se identifica assim, já no capítulo 1, verso 1. Ele já fala Tiago.
Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Então ele já se identifica no início da sua carta. Mas aí nós temos que entender quem era este Tiago. Se você é um estudante do Novo Testamento, você vai saber que, pelo menos na história da igreja primitiva, existiram 4 Tiagos no Novo Testamento. Alguns afirmam que foram 3, mas vamos pensar por que 4. Vou dizer para os irmãos. O primeiro Tiago que o Novo Testamento fala, que eu posso afirmar para os irmãos, foi o apóstolo filho de Alfeu. Então, o primeiro Tiago era um apóstolo, e o nome do seu pai era Alfeu. Você encontra isso em Mateus, capítulo 10, verso 3, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13. Você pode ler esse texto depois, porque o tempo não vai dar para a gente ler todos esses versículos. Este foi o primeiro Tiago, filho de Alfeu. Mas o Novo Testamento também afirma um outro Tiago, que foi o pai de Judas, não Iscariotes, Judas. E na verdade, foi uma breve menção em Atos, capítulo 1, verso 13. E aí eu preciso ler com os irmãos rapidamente Atos 1, 13, que eu já havia citado anteriormente. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 1, 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Aí vem outro Tiago de novo, só que aqui fala que é o filho de Alfeu. Depois Simão, o Zelote, e Judas, filho de quem? De Tiago. Então esse é um outro Tiago, que ele era pai de Judas. Agora tem um terceiro Tiago que o Novo Testamento nos ensina, que também era outro apóstolo, mas esse agora não é o filho de Alfeu, este é o filho de Zebedeu, irmão de João. Olha o que diz na sua Bíblia em Mateus 4, 21. Você vai encontrar ali, Mateus 4, 21, falando sobre esse Tiago, que também foi apóstolo, mas agora filho de Zebedeu. Então nós já temos até agora 3 Tiagos. Qual seria o quarto Tiago? Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Pastor, mas como assim? Maria não era virgem, foi sempre virgem. Esse é um grande problema dentro da exegese bíblica. Se você abrir a sua Bíblia, eu peço por gentileza que abra. Veja o que diz Mateus capítulo 1, verso 25. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto, Mateus 13, 55. Mateus 1, 25 diz o quê? Vamos ler? Não sei se dá para projetar aqui para os irmãos. Mateus 1, verso 25. Vamos ler juntos? Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Quem que não teve relação com Maria? José. Enquanto ela não deu à luz a um filho. Essa expressão grega, enquanto, é a ideia de seguinte, durante o período da gravidez, porque dava a ideia de que logo depois ele era marido, ele tinha todo o direito de conviver maritalmente com a sua esposa, nenhum pecado nisso. Então, se José e Maria nunca tivessem tido contato físico, o texto sagrado diria, e ele jamais teve relações com ela. Mas o texto disse, ele não teve enquanto ela não deu à luz o filho. Ou seja, depois que deu à luz o filho, viveu normalmente e deu o nome de Jesus. Agora, abra sua Bíblia em Mateus 13, verso 55. Veja que texto impressionante. Mateus 13, 55 diz o quê? Estava falando a respeito de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, é claro que Tiago, o quarto que nós vemos sendo citado no Novo Testamento, aqui, irmão de Jesus, por parte de quê? De mãe, certo? Que ele era Tiago, filho de Maria com José. Jesus não teve nenhuma participação com José. Jesus é filho de Deus, nascido por ação do Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural no ventre de Maria. Isso aqui é claro para os irmãos? 4 Tiagos. Tá bom, pastor, agora entendi. 4 Tiagos no Novo Testamento. Mas qual desses 4 Tiagos escreveu esta carta? Bom, aí nós temos que olhar o contexto. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos de teologia, texto sem contexto é pretexto. E aí nós temos que compreender o contexto. A carta aqui
ela jamais poderia ser escrita, ou ter sido escrita pelo pai de Judas. Porque a aparição dele no Novo Testamento foi relâmpago. Só aparece a expressão em Atos 1,13, dizendo que ele era pai de Judas, e nada se fala a respeito desse Tiago. Então esse já é descartado. Segundo, jamais poderia ter sido o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele tinha sido decapitado, morto, antes da carta ser escrita. E você encontra isso em Atos capítulo 12. Tiago foi morto. Então, não seria uma carta do além. Tiago já tinha morrido. Então ele, Tiago, filho de Zebedeu, mais um fora da lista. Então sobraram 2. Tiago, filho de Alfeu, também apóstolo. Mas em todo o Novo Testamento você não encontra nada que mostre ele influenciando a igreja cristã primitiva. Você não vê esse Tiago, filho de Alfeu, trazendo alguma palavra ou pedindo alguma palavra numa assembleia extraordinária na igreja batista primitiva. Não exagera, né? Você não vê ele ali falando nada, você só sabe que ele era um apóstolo, filho de Alfeu, e ponto final. Então essa carta, meus irmãos, só pode ter sido escrita por Tiago, irmão de Jesus. E este Tiago, irmão de Jesus, ele se tornou líder na igreja, conforme a gente vê em Atos capítulo 15. Se você estudar Atos 15, você vai ver ali o concílio de Jerusalém. E é bom ressaltar, meus irmãos, aqui, que no início do ministério de Jesus, este Tiago, irmão de Jesus, ele não cria que Jesus fosse o Messias. E você vai encontrar isso em João capítulo 7, de 2 a 5. Ele e seus irmãos achavam que Jesus tinha algum problema. Ele está se achando o Messias. Eles não acreditavam. E só mais tarde é que ele se torna um proeminente líder da igreja cristã primitiva. E aí nós temos que ver algumas atitudes desse Tiago, irmão de Jesus. Primeiro, a Bíblia vai nos ensinar que ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu após a ressurreição. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, veja comigo o versículo 7. Diz que muitas pessoas começaram a crer em Jesus, muitos ficaram felizes de saber que Cristo havia ressuscitado, mas o texto fez questão em registrar o nome de Tiago. 1 Coríntios 15, verso 7. Não sei se pode projetar, podemos ler? 1 Coríntios 15, 7. Vamos lá? Se alguém quiser ler, pode ler. Por que a necessidade de falar, 1 Coríntios 15, 7, está sendo projetado. Por que a necessidade de falar Tiago? Não era mais fácil falar, Jesus apareceu para todos os apóstolos, ponto final. Por que fez questão de dizer que apareceu primeiro para quem? Tiago. Porque Tiago era irmão de Cristo. E alguns acreditam que foi nesta aparição de Jesus, após a sua ressurreição, que Tiago se converteu, que Tiago realmente creu que Jesus era o Messias. Agora, se você olhar mais à frente, Atos 1,14, ele estava no cenáculo com os apóstolos no dia do Pentecostes. Atos 1,14. Olha outro momento de Tiago. Paulo chama Tiago de pilar, de coluna da igreja de Jerusalém. Pastor, onde está isso na Bíblia? Gálatas 2, verso 9. Você pode ler depois. Depois, você vai ver que Paulo, quando viu Tiago, e ele estava em Jerusalém, depois da conversão dele, Paulo então conversa com Tiago e cita esse encontro em Gálatas 1, verso 19. Você pode anotar aí e ler também Gálatas 1, 19. Também a Bíblia nos ensina que Paulo viu Tiago na sua última viagem a Jerusalém. E isso está em Atos 21, verso 18. Atos 21, verso 18. Eu estou mostrando para os irmãos como que Tiago era envolvido, como ele apareceu em muitos momentos na história da igreja primitiva. E quando Pedro saiu da prisão, ele falou para os seus amigos, contem para Tiago que eu estou livre. Você encontra isso em Atos capítulo 12, verso 17. Meus irmãos, quando você lê Atos 15, verso 13, o concílio de Jerusalém, você vê ali Tiago como um líder importante. Tiago coloca ordem na casa, porque diz que aquela Assembleia Geral Extraordinária ali em Jerusalém, o negócio estava pegando fogo. O povo estava ali, diz que o ânimo deles estavam alterados. Olha só, a primeira Assembleia
registrada na Bíblia da igreja cristã primitiva, Atos 15, 13. Então ele chega, põe ordem na casa, dirige aquela assembleia, e isso está registrado em Atos 15, verso 13 em diante. Ou seja, Tiago, um grande líder. E quando você olha Judas, que fica antes de Apocalipse, esse Judas não é o Iscariote. Judas simplesmente se identifica ali como irmão de quem? Veja lá Judas 1, verso 1. Judas não tem nem capítulo direito, né? Mas alguém colocou o número do capítulo, tão pequeno ele é. Ele fica antes de Apocalipse. Que diz lá no versículo 1 de Judas? Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, ou seja, a palavra escravo é a melhor versão para o grego, porque quando está escrito servo de Jesus, é uma palavra um pouco mais simpática, mas aqui a palavra servo no grego é escravo, ou seja, eu sou escravo de Cristo, eu não tenho mais desejo para mim, meu desejo é para Cristo. Então ele está dizendo assim, eu sou escravo de Cristo e sou irmão de Tiago. Para que a necessidade de falar de Tiago? Então, se esse Tiago é de fato, como ele era, irmão de Jesus, logo, Judas era o quê? Irmão de Jesus também. Irmãos, é importante saber ainda que a história vai revelar que Tiago foi morto, apedrejado, no ano 62 da era cristã. E quem fez isso foi o Sinédrio. Embora ele fosse amado pelo povo, ele era muito respeitado pelo povo. Tiago se tornou um homem odiado pela aristocracia sacerdotal. Aqueles homens que governavam a cidade, aqueles homens que manipulavam a religião. Tanto é que vocês podem olhar na história, o sumo sacerdote da época de Tiago, chamado Ananos. Anote esse nome para vocês pesquisarem. Sumo sacerdote Ananos. Ele leva Tiago ao Sinédrio, ele então faz com que Tiago seja condenado e morto por apedrejamento, porque Tiago tomou uma postura drástica. Tiago apontou o dedo no nariz daqueles sacerdotes corruptos que só queriam saber de dinheiro, não estavam preocupados com a lei de Deus, pregar a palavra de Deus, não queriam falar daquilo que Moisés tinha ensinado. Na verdade, eles só queriam receber. E aí Tiago chama os ricos de pessoas corruptas, pessoas que querem amassar os pobres, sufocar os pobres. E por essa palavra de Tiago, ele foi condenado, apedrejado e morto. Você encontra isso no 5º capítulo de Tiago, do verso 1 ao verso 6. Tiago condenando a aristocracia de Israel. Então, irmãos, a gente pode ver aqui um resumo da vida de Tiago. Um homem que passou de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo humilde de Jesus Cristo. Tanto é que ele, já no capítulo 1, verso 1 de Tiago, ele não se apresentou aqui, Tiago, irmão do excelso supremo Salvador Jesus Cristo. Respeito comigo, hein? Por favor. Tiago não fala isso. Tiago começa a sua carta dizendo o quê? Tiago, servo de Deus e de quem? De Jesus Cristo. Então ele foi um homem humilde. Tanto que ele foi um homem humilde, que ali ele revelou o que o Evangelho fez na vida dele. O Evangelho, quando entra na vida do ser humano, torna o ser humano pessoa humilde, uma pessoa amável, uma pessoa que caminha mais uma milha. Meus irmãos, todos os teólogos acreditam que este livro é considerado um dos mais antigos, ou talvez o mais antigo do Novo Testamento. Muitos acham que Tiago tenha sido escrito provavelmente no ano 49 da era cristã. Alguns falam que Tiago talvez tenha sido escrito antes mesmo de Marcos, que é então considerado o primeiro livro do Novo Testamento. Mas isso para nós não importa se foi o primeiro ou o segundo, mas era um livro muito antigo, dentro de todos os outros livros do Novo Testamento. E também, este livro é considerado anterior à própria escrita da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, quando você lê Tiago, você vê uma carta prática. Para mim, Tiago é mais um pregador do que um escritor. É como ele segurasse em nosso colarinho hoje, fitasse os olhos nos nossos olhos e falasse com a gente de uma forma mais veemente e urgente, dizendo, acorda, isso aqui não é brincadeira, vida cristã é algo muito sério. Na verdade, meus irmãos, quando a gente vê Martim Lutero falando de Tiago, ele chama Tiago de palha. Ele não acha Tiago um livro bom, um livro inspirado. Ele deprecia o livro de Tiago. Mas nós entendemos
pela vida de Tiago, pela história do livro e por tudo que o Novo Testamento fala dele, Tiago realmente foi uma carta muito importante, continua sendo e continuará sendo até a volta de Jesus Cristo. Tiago, ele foi escrito endereçado para um grupo de irmãos, de igrejas, em que os membros tinham sido dispersos. Os irmãos sabem que a igreja primitiva começou a ser perseguida. Os irmãos perderam suas casas. Os irmãos perderam seus empregos. Os irmãos não tinham mais vida social porque eles estavam condenados à morte, justamente por eles amarem a Jesus Cristo, por pregarem o Evangelho. E diz então o contexto de Tiago que esses irmãos se espalharam pela Ásia. E nesse processo de dispersão, o que acontece com esses irmãos que largam tudo que têm e vão embora? É aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ali foi uma tragédia climática. Ou seja, as pessoas perderam tudo. O que aconteceu com elas? Estão agora necessitando de ajuda do governo, ajuda de comida. Elas estão ali passando necessidades. Só que nesse caso não era por causa de uma tragédia climática. Era porque eles pregavam a palavra. Então os irmãos que criam em Jesus e pregavam o Evangelho começaram a ficar pobres. Perderam amigos, perderam parentes, perderam tudo. Só não perderam a fé, a roupa e a vida até que não fosse morto por amor a Cristo. É por isso, meus irmãos, que aqui está uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja vivendo grande angústia, uma igreja com falta de esperança, uma igreja que estava sobrevivendo somente pela fé em Jesus Cristo. E Tiago escreve essa carta exatamente para fortalecer a fé que eles tinham em Jesus. E aí Tiago trata da fé como um estilo de vida. Ou seja, uma vez que se diziam ter fé em Cristo, ele estava dizendo, olha, nós precisamos refletir esta fé, principalmente na hora da tribulação. É por isso que Tiago escreveu um livro com essa escritura, que contém vários tipos de testes na vida cristã. E Tiago está falando o seguinte, irmãos, é a nossa fé que vai nos manter de pé. É a nossa fé que vai fortalecer a história da igreja nesse período. E foi nesse momento que Tiago deixou claro, tudo isso que nós estamos passando vai produzir em nós maturidade. E nós vamos viver uma vida segundo o coração de Deus. Os temas que nós encontramos em Tiago já começam no capítulo 1, verso 4, fé diante das provações. No capítulo 2, 8, fé diante das necessidades das pessoas. No capítulo 3, verso 2, fé para controlar a língua. Porque os irmãos já começaram a ter problemas, né? Muita gente junta, não tinha mais patrimônio, não tinha emprego, começava a conviver o tempo todo um do lado do outro, logo começaram a criticar, falar mal do outro, reclamar daquele outro irmãozinho lá no canto. Ou seja, Tiago começou a falar, se vocês têm fé, a fé vai ajudar vocês a controlar esta língua. Tiago também vai falar de fé para lidar com os conflitos relacionais. Uma vez que a língua estava descontrolada, as relações também ficaram descontroladas. E isso está no capítulo 4, no versículo 1. Tiago vai falar de guerras. E não é guerras externas, são guerras internas. Brigas, raiva, ódio, mágoa no coração, feridas que estavam tendo no coração daqueles irmãos. E depois ele vai fechar o livro falando sobre a fé para lidar com pressões, para lidar com as doenças, para lidar com as calamidades da vida. Portanto, eu tentei fazer aqui uma síntese da síntese do livro de Tiago. E para não demorarmos, eu quero pensar com os irmãos justamente nesse capítulo 1, do verso 1 ao 6, sobre fé em tempos de provações. Vamos falar juntos? Fé em tempos de provações. A lição que eu quero tirar desse pedaço do texto é que a fé não é um escudo contra provações ou contra as dores. A fé não é um escudo contra as provações e contra as dores. Nós vamos ter fé, mas não é porque temos fé que a gente não vai ter provações. Não é porque nós temos fé que não vamos enfrentar adversidades. Pelo contrário, por sermos de Jesus, é aí que nós vamos enfrentar adversidades, perseguições e provações. Mas numa certeza, o nosso Redentor está vivo e cuida de cada um de nós. Veja comigo então o versículo 1 para analisarmos agora. Já vimos que ele disse, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escravo de Deus, escravo de Cristo. E ele fala, as 12 tribos dispersas, ou seja, todos os judeus que estavam dispersos, que eram crentes, ele comparou como se fosse aquela mesma dispersão lá naquele período do cativeiro.
chamou de 12 dispersões. Ou seja, não estava tendo uma dispersão de toda a nação. Quem estava disperso aqui era apenas a igreja. E esses 12 eram o símbolo dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Então, a igreja tinha se espalhado por causa da perseguição. Então, ele falou, olha, a quem chegar esta carta, que foram dispersos, eu quero saudar vocês. Eu quero pedir que o Senhor Jesus, a quem nós servimos, abençoe vocês. E agora vem um versículo que muitas pessoas ficam confusas quando leem. Talvez pareça algo paradoxal. Como que Tiago pede para a gente dar um sorriso e se alegrar na hora da dor? Eu acho que o Tiago não estava muito bem, não é mesmo? Veja comigo o verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande tristeza. Ah, é alegria que está no texto? Alegria. O passares por várias... Incrível isso. Quem aí na sua versão tem essa palavra provação? Quem tem na sua versão a palavra tentação? Olha só, e agora começamos um problema teológico exegético. Porque a palavra aqui jamais seria provação. Aqui a palavra é tentação. E aí eu quero mostrar para os irmãos por quê, já vou explicar. Ele continua dizendo no verso 3, vamos lá? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, irmãos, Tiago estava aqui alertando os seus leitores sobre a realidade das provações nas vidas. E é aqui que nós temos que identificar o que é provação e o que é tentação. Vamos falar juntos? O que é provação e o que é tentação. Será que há uma diferença? Sim ou não? O que você acha que é provação? Provação. Pastor, eu estou passando para provação. De fora para dentro. Tentação de dentro para fora. Vamos chegar lá. Alguém tem outra ideia? Você pegou cola, né? Meus irmãos, a palavra provação, quem tem a Bíblia grega e o Novo Testamento, você vai ver que aqui está a palavra grega dokimion. Você não precisa gravar esses nomes esquisitos, não, por favor. É apenas para vocês entenderem que, etimologicamente falando, quem fez a tradução para o português teve uma falha aí. Porque a palavra provação é a palavra dokimion, que tem a ideia de teste, prova. É igual o Enem que vocês fizeram aqui. Quantos fizeram o Enem aqui na escola dominical? Aquilo ali não é igual uma escola, uma prova que vocês fizeram? Essa é a palavra dokimion, quer dizer provação, ou seja, aquela prova que você avalia ali, né, o seu conhecimento, e você está fazendo aquilo ali, para quê? Para você ser reprovado? Toda pessoa que faz uma prova quer o quê? Ser aprovado. Então fale comigo, toda aprovação é para nossa aprovação. Vamos lá? Toda aprovação é para nossa aprovação. E nesse caso, nós queremos ser aprovados por quem? Por Deus. Então, provação, dokimion, quer dizer teste. Agora, qual é o problema? Tentação. A palavra grega para tentação, que está nesse versículo que acabamos de ler no verso 2 aí, não é dokimion, é a palavra peirasmos. Duas palavras diferentes. Como que o tradutor traduziu peirasmos por provação? Porque peirasmos quer dizer o seguinte, você ser induzido a não obedecer a Deus. Tentação é uma atitude dentro do coração que você tem uma pressão para fazer o que é mal, te levando a ficar reprovado diante de Deus. Dá para vocês entenderem a diferença? Provação é um teste para a nossa aprovação. Tentação é algo que vem para a nossa destruição, reprovação. Deu para entender a diferença? Então veja comigo o verso 12 e o 13, que eu vou ler para os irmãos e explicar novamente no texto original grego. Olha o que diz o verso 12, que a gente não vai estudar hoje, só para os irmãos entenderem. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem que suporta a tentação. Aqui não é provação, é a palavra peirasmon, a palavra tentação. Porque quando for provado, aqui sim é dokimion. Olha só como que o texto no original está mostrando. Receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Verso 13. Quando alguém for tentado, ou de novo,
peirasmon, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, irmãos, a diferença entre provação e tentação. As provas são testes enviados por Deus, e as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Deu para entender? As provas, ou seja, a provação, são testes enviados por Deus, porque Ele deseja a nossa aprovação. As tentações são armadilhas do inferno, de Satanás, para que a gente caia, para que a gente seja humilhado. Então, quando Deus nos prova, não é porque Deus tem raiva da gente, não. É porque Deus quer testar se realmente estamos prontos para herdar as bênçãos celestiais. Você sabe se o seu aluno está aprendendo de que maneira? Ele está ali, na sua sala de aula, você falando, ele está assim, todo mundo entendeu? E aí, então fala para mim. Você conhece gente assim? O professor acabou de dar matéria ali, falou, explicou. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Então me falem, o que vocês entenderam? Ninguém quer falar porque não entendeu, foi nada, né? Igual agora, pastor, entendi nada, doquimion e perasmos. Mas esquece isso, só coloque na sua cabeça. Provação é uma ação de Deus, tentação é uma ação de Satanás. Porque quando você é tentado, você é levado a questionar o amor e o poder de Deus. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? É o momento que Satanás vem e te oferece um caminho mais curto para você sumir da prova. Olha, no dia da prova eu te dou uma cola. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão aqui. Quantos que já colaram na escola? Por favor. Ai, ó. Gente sincera, glória a Deus. Eles são verdadeiros, né? Tenho certeza que vocês se arrependeram disso, né? Vocês acreditam que no seminário teológico, alunos chamados por Deus para pregar a palavra do Senhor, cheio da direção do Senhor, com medo de ficar reprovado, colavam? E eu fiquei imaginando, e eu chamei todos eles e falei, vem cá, peraí, por que vocês responderam? Ainda até o erro de português foi igual. Incrível, né? Foi uma revelação, não foi nem revelação, foi um revelamento. Por que vocês erraram? Aí eles falaram, a gente estava com medo de ficar reprovado, pastor, a igreja vai parar de pagar o nosso carnê. E eu falei assim, mas e Deus? Deus não está vendo que vocês estão fazendo isso? Você não aprendeu nada, não era mais fácil, professor, eu não entendi a matéria, vamos estudar de novo. Se vocês colam numa prova no seminário, o que vocês não vão fazer no ministério pastoral? Deus me livre de pastores como vocês. Meus irmãos, vejam só, a prova vem, não é para nos jogar por terra. A ideia da prova é para nos exaltar, é para avaliar como nós estamos. Então, quando eu olho esse texto, a gente vê claramente o que Tiago está falando aqui. Lembram quando Jesus estava jejuando e orando no deserto? O que Satanás fez? O texto é muito claro. Quando Jesus teve fome. Por que Satanás não tentou Jesus antes? Porque ele só vai tentar quando a gente está fragilizado. Essa é a função de Satanás. Qual é a pergunta que ele fez para Jesus? Aí, você não tem poder para transformar a pedra em pães? Jesus tinha poder ou não tinha? Podia, comer um monte de pão. Aí Jesus vai dar uma palavra fantástica para Satanás. Qual foi? Nem só de pão viverá o homem. Imagine se fosse outra pessoa. Eu sou Jesus, eu sou Deus, eu estou aqui passando fome à toa, né? Vai lá, Flor, vira um monte de pão doce aqui agora, que delícia, né? Porque essa é a tendência humana. Jesus derrotou Satanás usando a própria palavra, ou seja, ele estava passando por uma prova. E de repente, Jesus estava ali sendo tentado por Satanás, porque ele era 100% homem, como também era 100% Deus. Então, meus irmãos, a tentação vem para nos destruir, nos envergonhar. A provação vem para nos levantar. Deu para os irmãos entenderem? Eu vou repetir. A provação é para nossa aprovação. Eu coloquei aprovação separado, tá? A provação é para nossa aprovação. E toda tentação é para nossa reprovação. Sendo assim, nós vamos entender como se manifestam essas tentações e provações nesse texto. Se os irmãos olharem o verso 2 de novo comigo, na parte final existe uma palavra usada por Tiago aqui que é muito importante. A palavra grega peripécete. Não grave esse nome, mas peripécete significa cair, ser derrubado. Só que esse cair e ser derrubado não é cair e ficar prostrado permanente. É cair e você logo se levantar. Então vamos ler comigo ali, ó. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem. A palavra passarem aqui é cair. Cair temporariamente. Cair por um
tropeço que você teve, mas um cair que você imediatamente levanta. Então ele está dizendo, fique feliz quando você passar, quando você cair em tentações. Aí eu fico olhando esse texto e fico pensando na língua portuguesa que o autor colocou passar. Passar é o mesmo que enfrentar, mas a ideia é cair naquela tentação. Quantas pessoas não caem na tentação diariamente? A pessoa chega e fala, pastor, a maior prova de pessoa que luta e vence a tentação é a minha avó. Por quê? Porque minha avó é diabética, faz aquele doce de leite maravilhoso, pudim de leite condensado para todo mundo e ela não belisca nem um pedacinho. Ela está vendo aquilo ali está tentando ela. Ela está quase caindo, porque se ela comer, ela vai ficar mal. Então ela não come. Ou seja, ela foi tentada, mas ela não cedeu à tentação. Se ela comesse e cedesse à tentação, o que iria acontecer com ela? Ela ia ficar mal, ou seja, ela ia cair, ela ia ser reprovada diante da sua saúde. Então, meus irmãos, isso é a tentação. Então, veja comigo o verso 2, entendendo isso. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de caírem temporariamente, ou seja, cair, se levantar, passar. E olha aqui que ele usa. Por quantas tentações? Diversas, a palavra holograma aqui no grego, ou seja, de vários ângulos. Satanás, ele sabe que ele não conseguiu te derrubar com aquele jeito, ele tem um outro método. Se os irmãos se lembram, em Efésios 6,10 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firme ao quê? As astutas ciladas do Satanás, de Satanás, do inimigo. Pergunta que eu faço, o que significa a palavra ciladas ali? Ciladas ali é a palavra metodeias, métodos. Satanás tem novos métodos. Se ele não conseguiu te derrubar com aquele método, ele já cria um novo método, uma nova cilada. Com isso ele não cai, então eu vou tentar com isso para tentar te derrubar. Ou seja, ele está o tempo todo proporcionando diversas tentações. Irmão, Satanás não dorme não. Ele não para não. Por isso nós temos que vigiar, porque ele está rodando a nossa vida como um leão, esperando alguém para tragar. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe qual é o meu ponto fraco. Então, na verdade, é muito fácil depois você falar, o diabo me jogou uma tentação e eu caí. Não, ele colocou na sua frente, agora caiu porque você quis. A tentação veio de diversas formas, você pode até cair temporariamente. Agora, continuar no erro, deitado no chão, aí sim, você está derrotado para sempre. É cair, se levantar, pedir perdão e recomeçar. É ter vida com Deus. Meus irmãos, inevitavelmente, a gente vai enfrentar muitos tipos de tentações. E aí a gente tem que responder no nosso coração, como passar pelas provas, lidando com as tentações. Porque no momento que eu passo por uma prova, Satanás fala, está vendo? Que Deus é esse que te ama, que está permitindo você passar por essa prova? Aí você fala, puxa, verdade, por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que eu estou enfrentando aquilo? E aí, em vez de você perguntar por quê, você tem que falar, Deus, para quê? Senhor, me ajude a ser grato a Ti. Senhor, eu tenho certeza que tudo tem um propósito. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é de Deus, todas as provações serão para o seu crescimento. Não veja essas provações como algo que vem para destruir. Provação vem de Deus, tentação vem de Satanás. Então a tentação vem no meio da provação para te derrubar, para tirar a sua fé, para te solicitar afastar-se de Deus. Quantas pessoas que não passam por provas na vida e a primeira coisa que ela faz é se afastar da igreja, se afastar de Deus. Não é assim? Então, meus irmãos, Tiago, ele vai responder e vai explicar como que a gente consegue sobreviver a tentação no meio da provação e o que esse momento de sobrevivência gerará em nosso coração. Olha o versículo 3. Então ele vai dizer, vocês sabem que a prova, é a palavra prova mesmo, dokimion, da sua fé, produz o que em nós? Então como que eu vou ser um homem e uma mulher perseverante? Se eu ficar deitado numa rede, tendo uma vida tranquila, vivendo em berço esplêndido. Como que eu vou ter perseverança na vida se eu não passar por provas? E no momento que eu passo por provas, vêm as tentações para me afastar da fé em Deus. Deu para entender? Então, quando eu sou provado na fé, e eu sou aprovado nesta provação, o que isso vai gerar em mim? Vamos falar juntos? Perseverança.
perseverança. E agora olha a cadeia que vai puxar. Verso 4. E a perseverança vai ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Com a perseverança? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nada vai faltar para aqueles que temem ao Senhor. Isso é promessa de Deus. Verso 5. Mas se você tem falta de sabedoria, ou seja, para lidar com tudo isso, se você não está tendo sabedoria ao lidar com esta prova, peça para quem? Para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora é o verso 6. Mas peça, porém, com fé. Pedir, porém, com fé o quê? Eu já vi muita gente pregando esse texto, falando, olha, você tem que pedir com fé. Você não quer aquele carro? Peça com fé. Você não quer comprar aquela casa? Peça com fé. É assim que diz a Bíblia. Não, o texto está falando para pedir com fé o quê? Sabedoria. E está pedindo peça sem dúvida. Porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que vai para um lado, para o outro pelo vento. Ou seja, é aquela pessoa que escuta tudo quanto é tipo de doutrina, aceita tudo que se fala. Meus irmãos, como a fé que nós temos em Cristo pode produzir uma atitude positiva diante das provações? Tiago está falando aqui para as pessoas que já conheciam a Jesus. Tiago não está falando para pessoas pagãs. Tiago não está falando para o mundo. Tiago está falando para a igreja de Jesus Cristo. E ele estava dizendo exatamente isso. Olha, por vocês servirem a Cristo, essa prova que vocês estão passando é por amar a Cristo, é por pregar o Evangelho, é por serem um espelho refletidor do Senhor. Tiago então falou com eles, irmãos, tenham motivo de grande alegria. Agora Tiago está dizendo que era para eles se alegrar com a dor, com as perdas. Eram para eles se alegrarem com todo aquele sofrimento. Não era isso que Tiago está dizendo aqui. É aqui que eu quero explicar para os irmãos. O Tiago não está dizendo que o objeto da alegria era ser tentado. Não foi isso. Irmãos, Deus não é um Deus sádico. Deus não é um Deus que tem prazer em ver o servo dele passar por dor. Não é o Deus que eu creio, não é o Deus da Bíblia. O que Tiago está ensinando aqui é que no meio da dor, que no meio da prova, nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque a prova está dura, a situação não está fácil, mas Deus está presente, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos ajudando. Ou seja, você está passando por prova, se alegre, Deus é contigo, Ele nunca te abandonará. É isso que ele estava dizendo. A tentação vai chegar, e é por causa da tentação que nesta provação Deus está fortalecendo. Ou seja, no meio desse momento que você está sendo bombardeado pela tentação, você pode experimentar com profundidade a presença de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus, a unção do Espírito de Deus sobre nossas vidas, nos fortalecendo. É isso que nos traz alegria. No meio da dor, somos fortalecidos. Isaías 41:10 diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E o que Deus faz? Eu te esforço, eu te seguro com a minha destra fiel. Deus cuida de cada um de nós. Mas aí, meus irmãos, alguns textos na Bíblia que a gente não gostaria de ler e é preciso ler. Olha o que diz Isaías 48, verso 10. Esse é um texto que muita gente prefere virar a página e não continuar lendo. Porque esse texto está falando das provas que Deus está permitindo a gente passar para que a gente não caia na tentação lá na frente. O que diz Isaías 48:10? Eu gostaria que a gente pudesse ler, se pudesse passar aqui para a gente. E você pudesse marcar na sua Bíblia. Vamos ler juntos? Veja, eu refinei você, embora não como a prata. Eu o provei aonde? Meu Pai. Deus está nos provando na fornalha da aflição. Por que Deus está fazendo isso com cada um de nós? Vou explicar. Algumas versões vai estar a palavra acrisolei. Mas a ideia é purifiquei, não é nem refinei. Alguém já viu prata, quando você vê que ela vai passando um tempo, ninguém limpa ela fica meio esverdeada? O que você faz com aquela prata? Você pega um produto, normalmente o braço, né? Passa aquele líquido, esfrega, esfrega, esfrega até a prata brilhar e aquele verde sair. Mas o que vai acontecer com a prata depois? De novo vai esverdear. Você pode usá-la, muitas vezes vai estar sempre passando aquele produto, não é assim? Mas o ouro já é diferente. O que o ourives faz? Ele pega o ouro, coloca então no caldeirão,
coloca o fogo e o ouro começa então a virar aquele caldo borbulhante, aquela espuma em cima do caldeirão, eles jogam aquilo para o lixo, não tem valor nenhum. São as impurezas do ouro. Quando está borbulhante, não tem mais nenhuma espuma, aí eles então tira do fogo, depois virem cada quadradinho daquele, e então vai derramando, o ouro fica ali em barras, ou talvez em pedaços grandes, e aquele ouro nunca mais fica contaminado. Ele fica limpo, ele não tem mais problema de contaminação. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não quero ficar esfregando vocês. Eu não quero toda hora deixar vocês passarem por lutas. Eu prefiro que vocês passem pela tribulação, ou seja, pela aflição, pela fornalha da aflição, para expurgar, para tirar essa impureza que está na vida de vocês, para que vocês sejam de fato um canal da minha glória aqui na terra. Meus irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é assim que diz a Bíblia? E eu pergunto aos irmãos, salvação é um ato ou é um processo? Salvação é um ato. Uma vez salvo, sempre salvo. Justificação é um ato ou é um processo? É um ato. Em Cristo nós fomos justificados. Ele é o nosso intercessor jurídico. Temos um advogado, não temos? 1 João 2,1. Cristo nos justifica. A regeneração é um processo ou é um ato? É um ato. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Isso é regeneração, nascer de novo. Agora, santificação é um ato ou é um processo? Processo. Santificação não é um ato, é um processo. Vai ter dias que você está ali embaixo, e aí você fala: meu Deus, que pecado que eu cometi, por que eu não consigo vencer, Senhor? Eu tenho que perder essa barriga, Senhor, eu tenho que parar de comer pão de queijo. Senhor, eu não consigo, você está ali embaixo, aí você consegue vencer e você sobe um degrau. Ai, graças a Deus, consegui hoje, estou bem com o Senhor, li a Bíblia, orei, clamei ao Senhor, cuidando do meu corpo. Aí no dia seguinte você está lá de novo orando ao Senhor, estou me sentindo mais perto de Ti. Senhor, eu já estou conseguindo, já saí do Gênesis, eu já estou em Êxodo, Senhor. Agora, Senhor, já estou chegando em Salmos, como é gostoso ler a Tua palavra, e de repente você está ali, naquele momento de santidade. Oh, meu Deus, que vergonha, o que eu fiz? Aí lá vai você de novo, processo por processo, até você ficar completamente restaurado. Aí eu pergunto aos irmãos, quando o crente pecar, o que a Bíblia diz em 1 João 9? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a... Ah, pastor, então quer dizer que eu posso pecar? Não. Estou falando que se você pecar, você vai na hora reconhecer que você errou. Aí está a prova de quem é convertido e não convencido. Meus irmãos, há 22 anos eu tenho no meu coração uma certeza de que no meio da igreja evangélica nós devemos ter no máximo 40% a 50% de convertidos. Isso é sério. Sabe por quê? Porque a pessoa que é convertida, quando ela peca, imediatamente o Espírito Santo aperta o coração, fala: você pisou na bola, e ela fala: meu Deus, que vergonha. Parece que está escrito na testa assim: eu pequei. A pessoa tem vergonha, e ela pede perdão. Mas a pessoa que é convencida, ela peca de novo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém da igreja vem me visitar porque eu não quero que me visite, porque depois eu peço perdão a Deus. Deus é Pai, Deus é brasileiro, Deus perdoa. E a pessoa não tem nenhuma vergonha, não tem nenhum constrangimento, não sente nojo do pecado. Ela ama o pecado. A pessoa que vive assim, mas está sempre na igreja, não é convertida, gente. A pessoa não tem prazer de entregar os dízimos ao Senhor, não tem prazer de chegar para o outro: olha, me perdoe, eu errei. É uma pessoa que está sempre tratando o outro com arrogância, com ignorância. Chega em casa, trata mal a esposa, trata mal o esposo, trata mal os pais, trata mal os filhos. Está sempre na internet vendo os sites que não agradam a Deus, mas dali a pouco está na igreja adorando ao Senhor, levantando a mão, se emocionando, chorando. Hipocrisia. Porque quem é de Cristo, como diz lá, 2 Coríntios 5,17, se você está em Cristo, eu sou nova criatura. Então, queridos, a santificação é um processo. Por isso que diariamente você começa a ver: eu preciso mudar, eu tenho que melhorar. É o Espírito Santo trabalhando em seu coração. E aí a gente começa a ver aqui, Deus está falando: eu permito você passar para a fornalha, porque é só assim que você vai acordar e entender que precisa ter uma vida mais santa. É por isso, meus irmãos,
que a presença de Deus no meio da tentação é a razão de desfrutarmos a alegria, porque a tentação está ali, eu estou passando pela prova e vem a tentação na mesma hora por Satanás, mas aí eu olho para o céu, se o meu Redentor está comigo, eu vou vencer essa tentação. Mesmo que em algum momento você acaba caindo naquela tentação, você levanta novamente, porque quem te fez te levantar foi a ação do Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, nas provas nós seremos tentados. São as provas que vão exatamente mostrar se somos ou não aprovados. Mas nessas provas, Satanás tem o maior prazer de querer colocar o dedo na sua ferida. É ali que ele vai falar para você, você acha que Deus vai te perdoar pelo pecado que você cometeu? Você está tendo uma vida imoral? Olha, melhor você sair da igreja. Você não vai ser perdoado, você perdeu a salvação. Irmãos, graças a Deus, que Jesus diz em João 6,37, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. No momento que você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você é a propriedade exclusiva de Deus para sempre. Você pode passar por provas que você precisa passar como eu, mas as tentações surgem nessas horas. E é nessas horas que a gente passa por tentações. Podemos levar um tombo, mas a gente sempre vai levantar e vamos manter os olhos em Jesus Cristo. E nesse processo, nós vamos ter então perseverança, paciência. E agora vem duas palavras também diferentes. O que é paciência e o que é perseverança? O que você entende por paciência? Paciência é uma atitude de confiança em tempos de crise, é você aguardar, é você não tomar decisão precipitada. Quantas vezes nós erramos porque não fomos pacientes? E aí o texto fala da perseverança. O que é perseverança? É um estilo de vida. Perseverança é você manter uma sequência, é aquilo não parar. Você vai continuar, vai permanecer. Então, quando você tem perseverança, você vai entender claramente o que o Tiago está dizendo aqui. Perseverança é o fruto da paciência que foi construída nesta provação através da ação do mal, da tentação. Ou seja, você está na prova, a tentação apareceu, você foi paciente, você acabou gerando no coração aquilo que nós chamamos de perseverança. Então a perseverança faz com que eu e você sejamos maduros, íntegros, ou seja, varões e varoas completos diante do Senhor. Dá para vocês entenderem então o que o Tiago está dizendo? Você está enfrentando uma prova, tenha perseverança, tenha paciência. Tudo isso vai fazer com que você, um dia, receba grandes bênçãos sobre a sua história. Lembram de José? José, quando foi jogado naquele poço pelos seus irmãos, vocês acham que ele gostou daquele momento? Ele estava passando por uma prova. José poderia ter desistido, ele poderia simplesmente ter jogado a sua perseverança no chão, ter falado, Senhor, eu não quero mais viver, para mim, pode me matar. José continuou ali. Depois ele foi lá para a casa lembra do Potifar? De repente ele vai parar lá na prisão de Faraó. Tanta perseguição, tantas provas. Mas mesmo nas provas, lembram da esposa de Potifar? Ela foi para cima de José. E o que José fez? Longe de casa, era escravo, não tinha nada a perder. Ele poderia muito bem ter se deitado com ela. O que ele fez? Eu não vou desagradar o meu Deus. Ele perseverou. Ele foi provado, ele foi tentado, mas ele não caiu. E por ele ter permanecido fiel, ele foi sofrendo na sua vida. Ele passou por essa provação. Mas a gente sabe que no final o que aconteceu com José? Ele foi honrado por Deus e se tornou o segundo homem mais poderoso do universo naquele contexto. É você ser aprovado por Deus diante das provas e você vencer as tentações. É você olhar para Jesus como o nosso maior exemplo. Jesus estava ali no Getsêmani. Ele estava sendo tentado. A prova era muito grande. E ele disse para o pai o quê? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é o quê? Maturidade, integridade. Será que hoje, diante das provações que você tem passado e das tentações que você tem enfrentado, você está tendo uma fé genuína em Jesus Cristo? Será que você está com vontade de desistir? Talvez você precise entender isso. Você tem que encarar essa aprovação, você precisa ser aprovado nessa aprovação.
Mas entenda que as tentações vão vir mesmo. Mas quanto mais você está na presença do Senhor, quanto mais intimidade você tem com Deus, você terá perseverança diante desta tentação. Meus irmãos, vejam comigo a partir do versículo 3 para a gente encerrar essa noite até o verso 6. Eu gostaria de ler junto com os irmãos. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Mas se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus dá em grande quantidade. Eu aprecio muito o que disse certa vez o teólogo irlandês C.S. Lewis. Ele disse que alguma das maiores misericórdias de Deus na vida dele, na hora das provações, foram os seus nãos. Olha só que interessante. Alguma das maiores misericórdias de Deus na vida dele, no meio da provação, foram os não de Deus. Às vezes a gente quer que Deus fale sim para a gente o tempo todo. E Deus está falando não. Não é porque Ele não nos ama, é por nos amar. E Ele está dizendo não. Não é o tempo, não é a hora. Isso não é para você. Você está vendo aqui embaixo, eu estou vendo aqui de cima. Então é não. Continue firme nessa prova. Eu estou contigo. A tentação vai fazer você cair, mas eu estou aqui do seu lado. Você vai se levantar e você sairá vitorioso dessa situação. É isso que o Senhor está falando. Por isso que o não de Deus pode ser uma bênção na nossa vida. Aprenda a entender o sim e o não de Deus. E aí Tiago fala, quer ter uma resolução para esses problemas? Orem, orem. E orar é o quê? É pedir a Deus, é conversar com Deus. E Deus dá livremente. Irmãos, é pedir sabedoria, e pedir sabedoria é o que tem faltado para todos nós hoje. Senhor, me dê sabedoria para lidar com o meu casamento. Senhor, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos. Senhor, me dê sabedoria para lidar com aqueles irmãos que estão sempre me tirando do sério. Senhor, me dê sabedoria para lidar com o meu vizinho. Me dê sabedoria para lidar com o meu patrão. Me dê sabedoria para lidar com todas as pessoas que eu convivo diariamente. É isso que nós temos que pedir. E diz que Deus nos dará de que maneira? Abundantemente, livremente. Talvez a nossa oração ao Senhor deve ser: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar diante desta provação e essa tentação que se levantou sobre minha vida? Eu confio em Ti, e eu quero descansar no Senhor, e eu quero sair aprovado desta provação, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos parar por aqui por causa da hora. A fé nos capacita a enfrentar uma forma positiva nossas provações e as tentações que surgem. Toda provação surge para a nossa aprovação. Toda tentação nos leva à reprovação. Se você caiu numa tentação, se coloque de pé novamente. Deus está com você. Ele vai te abençoar. E tenha certeza, você será aprovado diante desta prova. Quando o Senhor está na nossa vida, tudo irá bem. Coloque a sua vida diante de Deus agora e diga para Ele, não para te tirar do problema, mas para ter sabedoria no problema. Não peça para tirar o problema da sua vida. Peça para Deus te dar sabedoria justamente no problema. Obrigado, Senhor, pela vida de Tiago. Obrigado por essa introdução que tem tantas lições para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que as provas que estamos enfrentando é algo do Senhor, porque o Senhor está fortalecendo a musculatura da nossa alma. O Senhor está nos moldando, o Senhor está amadurecendo a nossa vida, a nossa fé. Agora, Senhor, dá-nos entendimento para compreender quando as tentações aparecem, que estão tentando nos afastar de Ti. Senhor, nós clamamos a Ti por misericórdia, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude nesse momento em que as tentações vêm, justamente na hora das provações. Nós sabemos, ó Deus, perfeitamente, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós confiamos no Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame Teu bálsamo sobre cada coração aqui nesta noite, diante das provas, diante das tentações que têm sido levantadas. Queremos ser perseverantes, queremos ter paciência, queremos, ó Deus, alcançar a maturidade e uma vida íntegra na Tua presença. Nós oramos, ó Pai, por nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida.
Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.